Seguindo aqui com vocês questões de poderes da administração. Acompanhe comigo aqui. O Conselho Diretor de uma autarquia federal baixou uma resolução disciplinando todas as compras de material permanente. Acima de R$50 mil só poderiam ser feitas pela própria sede. E ainda assim, um dos superintendentes estaduais abriu uma licitação para a compra de microcomputadores no valor de R$300 mil. A licitação acabou sendo feita sem incidentes e o citado superintendente homologou o resultado e adjudicou o objeto da licitação à empresa vencedora. Nessa situação, o superintendente... Então vamos observar o seguinte, que um conselho de uma autarquia federal baixou uma resolução e falou que todas as compras de materiais permanentes acima do valor determinado, que nesse caso em tela seria de R$50 mil, veja, não deu margem de atuação, só poderiam ser feitas pela própria sede. Ainda assim, um superintendente estaduais abriu uma licitação para a compra de microcomputadores no valor de R$300 mil. Então, o que eu quero considerar? O que eu quero considerar nesse caso? Tinha aqui a limitação aqui do conselho, falando, se for acima de R$50 mil, só pode ser feito pela sede. E aí, um superintendente que está abaixo, não quis nem saber, meteu logo uma compra de R$300 mil, homologou e ainda fez a adjudicação da licitação. A questão é, será que esse conselho tem atribuição para tanto? Tem. E aquela pessoa que está abaixo dela, ela tem as suas competências, ela tem as suas atribuições. Mas aqui está caracterizando que esse superintendente, essa superintendência aqui, ela extrapolou os limites da sua competência. Então ela praticou algo que não era de sua competência. Ela extrapolou os limites da sua competência. Uma vez que a compra só poderia ser de até R$50 mil. Não, ela foi logo e fez uma compra de R$300 mil. Então, nessa situação, o superintendente, vamos lá, nessa situação, o superintendente agiu com excesso de poder? Agiu com desvio de poder? Isso aqui é uma dúvida que muitos alunos têm. Eu vou fazer um paralelo entre a letra A e a letra B. Deixa eu só considerar aqui com vocês aqui alguns detalhes. Olha só. Letra C. Cometeu uma mera irregularidade administrativa. Haja vista a necessidade de compras e o atendimento ao requisito de validez expresso na lei de licitação. Letra D. Cometeu crime de prevaricação, que consiste em praticar ato de ofício à licitação contra expressa ordem do superior hierárquico à resolução do conselho diretor. A prevaricação está mais naquela questão de deixar de fazer algo no intuito de um anseio pessoal. Exemplo, você deixar de multar a sua esposa ou mesmo um amigo, isso aí seria prevaricar, mas nesse sentido, um crime contra a administração, não seria isso. A letra C eu também não posso destacar que foi uma mera irregularidade, uma vez que tinha uma resolução sendo taxativa, que as compras só poderiam ser feitas se fosse abaixo de R$50 mil, porque sendo o valor acima, só pela regional, só pela sede. Então o que acontece? Você tem aqui competência e você tem aqui a finalidade. A finalidade nada mais é que a chamada busca pelo interesse público. A competência é aquela que a lei atribui para cada agente ou órgão. Bacana? Então, o que eu quero destacar nesse caso? Se um agente público pratica um ato para satisfazer o interesse pessoal, não o interesse coletivo, vício na finalidade. E quando o vício é na finalidade, aí você tem o chamado desvio de poder. Então, um agente que utiliza o veículo do Estado para fazer compras no supermercado, veja, ele é competente para o uso do veículo oficial. Mas quando ele utiliza o veículo oficial do Estado para satisfazer interesse pessoal, não interesse público, ele praticou um vício na finalidade, e vício na finalidade caracteriza desvio de poder. Agora, olha, o agente público, cada um tem sua competência.
Então, se o cara extrapola os limites da sua competência, ele pratica um excesso. E foi o que caracterizou nessa questão, uma vez que ele não poderia fazer essa licitação, uma vez que já tinha uma resolução taxativa que só poderia ser feito pelas regionais se fosse abaixo de 50 mil reais. E ele mandou ver no canetão comprando algo de 300 mil reais. Em nenhum momento ficou caracterizado no texto que ele utilizou a compra para satisfazer o interesse pessoal. Então não posso falar em vício na finalidade. E sim, quero destacar que houve uma extrapolação, um excesso por parte desse agente. Então, se houve excesso, vício na competência, gabarito, letra A. Vamos ver se bateu? Letra A, está correto, é o gabarito da questão. Excesso de poder pode ser conceituado como atuação do agente público que atua fora dos limites legais de sua competência. Então, o limite dele era até 50 mil reais. Então, se ele ultrapassou esse limite, ele praticou um excesso. E sendo excesso, você tem aqui o vício na competência. Bacana? Gabarito, letra A. Próxima questão. Oscar é titular de propriedade de um terreno adjacente a uma creche particular. Aproveitando a expansão econômica da localidade, decidiu construir em seu terreno um grande galpão. Oscar iniciou a obra, olha só, sem solicitar à prefeitura do município X a necessária licença para construir, usando material, olha só, de baixa qualidade. Ainda durante a construção, a diretora da creche notou que a estrutura não apresentava solidez e corria o risco de desabar sobre as crianças. Eita, se corria o risco de desabar sobre as crianças, entenda que essa é uma situação que inspira urgência por parte do Estado. E segundo, você tem que observar que antes de construir, ele tinha que pedir o alvará de construção. E ele estava sem o alvará. Então, se ele estava sem o alvará, ele estava agindo de uma forma irregular. Ao tomar conhecimento do fato, a Prefeitura X inspecionou o imóvel e constatou a gravidade da situação. Após a devida notificação de Oscar, a estrutura foi demolida. Então, notificou e falou, olha, Oscar, como é uma situação que inspira urgência, que esse imóvel pode cair sobre as criancinhas, eu já vou mandar demolir. E nesse caso aqui, veja, eu pergunto, Oscar tem direito a contraditório e ampla defesa? Tem. Mas a pergunta é, o contraditório é antes da prática do ato ou é depois? Isso aqui que você vai ter que considerar. Antes ou depois? Entenda que quando eu estiver diante de uma situação emergencial, situação de urgência, primeiro, a administração vai demolir. E segundo, ele vai poder se defender, porque essa é uma situação onde o contraditório para a defesa é diferido. Ocorre depois da prática do ato. Isso só vai estar presente quando estiver latente a situação de urgência. Então vamos ver o que afirma a questão. Assinale a afirmativa que indica o Instituto do Direito Administrativo que autoriza a atitude do município X. Vamos lá. Tombamento? Não há de se falar em patrimônio histórico e cultural. Ocupação temporária. Geralmente ocorre a ocupação temporária quando o Estado quer realizar eleições. E aí o Estado vai lá e ocupa temporariamente uma escola particular. Desapropriação é um aspecto do descumprimento da função social do imóvel, é um aspecto expropriatório para a pessoa que está plantando psicotrópicos, explorando atividade análoga à escravidão, ou mesmo por um aspecto de urgência iminente, Urgência, que o Estado pode fazer o instituto da intervenção drástica na propriedade. Agora, quando o Estado vai no estabelecimento de um particular, manda interditar, recolhe produtos vencidos ou mesmo aplica uma multa, veja, esse particular ele não tem nenhum vínculo com a administração pública. E nesse intuito de você interditar, multar ou mesmo mandar demolir esse prédio, é porque ele está utilizando o poder de polícia, que é uma natureza de uma atividade típica do Estado, que é uma natureza de uma relação de direito público, que é uma relação pautada pela supremacia, que é fruto do chamado poder extroverso do Estado.
Vamos ver se bateu o gabarito? Vamos lá? A alternativa B está correta, é o gabarito da questão. Eli Lopes Meireles concitou o poder de polícia como uma faculdade que dispõe a administração pública para condicionar, restringir o uso, o gozo, bens, atividades, direitos individuais em benefício da coletividade ou até mesmo do próprio Estado. Bacana? Então, pessoal, fechei aqui com vocês os poderes da administração pública. Não sai daí que eu vou corrigir temas de outros assuntos, então aqui a gente se prepara de verdade. Vem que passa!